e abri-las no livro do profeta Ezequiel. É no Antigo Testamento. Perto do profeta Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Depois vem Daniel. Muito importante que você leia. Pai querido e amado, eu te louvo por esse momento, te agradeço por essa oportunidade, te peço que em nome de Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos mostre a tua verdade, tua boa palavra, nos guia a tua boa vontade, me use por misericórdia e fale a cada coração, em nome de Jesus, amém. Ezequiel 36, versículo 26, vamos ler até o 28. Diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vou tirar de vocês o coração de pedra, vou dar o coração de carne. Isso será o sinal de que o meu espírito está dentro de vós. Então vocês poderão usufruir da terra que eu dou, da bênção que eu tenho para vocês, e ter comigo uma relação de pai e filho. Gente, se tem uma palavra que nos assusta um pouco, quando falamos de família, por exemplo, é a palavra divórcio. Divórcio acende um sinal amarelo em nossa mente, porque geralmente ele é o símbolo de uma desfragmentação, ele é o símbolo de uma destruição, ele é o símbolo do fim daquilo que se esperava ser bom, ser eterno, ser base para tudo que é bom na família, que é o casamento. E nós tendemos a ligar o divórcio ao mal, ao diabo. Na nossa mente, às vezes, parece que o diabo é o pai do divórcio. O diabo, Satanás, inventou o divórcio. Entretanto, o divórcio foi criado por Deus. O divórcio foi uma válvula de escape que Deus criou para um problema crônico. Deixa eu explicar para vocês como Deus criou o divórcio. Antes de Deus instituir o divórcio, Deuteronômio 24, Deus fala através de Moisés sobre o divórcio. O que acontecia? Os homens, e sim, o divórcio foi criado como um direito feminino. Deus há milhares de anos protege as mulheres. Os direitos femininos começam na palavra de Deus. Os homens mais fortes, donos dos bens, subjugavam as mulheres. E era muito comum que um homem casasse com uma mulher e depois, por não gostar mais dela, ele fazia o chamado repúdio. O que é o repúdio? Não é o divórcio ainda. O repúdio é o ato de dizer: eu não te quero mais. Colocar a mulher de escanteio. E aí, naquele tempo era aceita a poligamia, e ele ia e casava com outra, e aquela mulher que ele repudiou ficava presa
a um relacionamento onde não era amada, não tinha a conjugalidade mais, e às vezes até era privada dos bens, do alimento, começava a ter uma vida terrível. E mesmo que outro homem se interessasse por casar com ela e amá-la, isso não era possível, porque ela estava presa ao homem que a repudiou. Então, para livrar a mulher desse lugar terrível, Deus disse através de Moisés, em Deuteronômio 24, a partir do versículo 1, ele falou: olha, se um homem casar com a mulher e depois, por algum motivo, não quiser mais ela, achar algo nela que lhe desagrade muito, não deixe ela amarrada com você, não. Deus diz: dê a ela carta de divórcio. O que é carta de divórcio? É uma carta de liberação. É uma carta de libertação. Para que ela, com essa carta, possa encontrar alguém, e quando a pessoa fala: mas você é casada, ela fala: estou liberada. Posso reconstruir a minha vida. Posso tentar de novo. Então foi assim que o divórcio foi estabelecido. Está claro isso? Amém. Depois leia, Deuteronômio 24. O que acontece que nos tempos de Jesus, eu não vou construir hoje aqui a teologia do divórcio profundamente, não é a nossa proposta hoje. Eu quero atacar hoje um outro problema, um problema ainda mais grave, um problema que gera divórcio e gera, na verdade, todo tipo de problema na nossa vida. Talvez o pior problema que nós enfrentamos, todos nós lidamos com ele em certo grau. Mas no tempo de Jesus, dois sábios que antecederam Jesus, eles influenciavam muito o pensamento judaico. Se você deve ter ouvido falar sobre eles, Hileu e Shammai. E eles começaram a debater como o divórcio deveria ser feito, até onde era lícito, o que o homem poderia ver na mulher que levaria ele a dar a ela a carta de divórcio. E aí Shammai era bem liberal quanto a isso. Ele dizia: não, se o homem não gostar, qualquer coisa, se a mulher queimar a comida, imagina, irmãs, chegou em casa, comida queimada, ele fala: quero outra. Em alguns momentos, alguns discípulos de Shammai chegavam a dizer o seguinte: se ele encontrar uma mais atraente e sentir atraído por ela, e o seu coração se afeiçoar por ela, né? Então pronto, então ele pode deixar a primeira. Parece a teoria do... O nome do cara, o cantor, o que... Seu Jorge, que fala: se fosse mulher feia, estava tudo certo. A mulher bonita mexe com o meu coração. Então, se o cara chegou na rua, viu uma mulher bonita, se apaixonou, ele pode chegar em casa e falar: encontrei mais bonita que você, eu te repudio. Toma aqui, você está liberada. E essa era a visão que predominava na época de Jesus. Mas tinha um outro cara que contestava Shammai, que era o Hileu. Hileu dizia: não, isso é um absurdo, isso é uma maldade terrível, isso é um egoísmo terrível. O único motivo que eu vejo que de fato pode fazer o homem dizer: não quero mais sua mulher, é a infidelidade conjugal, é um pecado sexual, porque isso por si já quebrou a aliança. Então o homem está livre, a aliança está quebrada, ele pode sair, ele pode liberar essa mulher. Se não for isso, está errado. Aí em Mateus capítulo 19, nos é dito que alguns fariseus levam essa questão para Jesus. Eles dizem: Jesus, é o seguinte, é lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles estão trazendo a visão que impera na época, que é a visão de Shammai. E o Senhor fala: não, claro que não, isso está errado. O que Deus uniu, não separe o homem. Aí os caras não ficam satisfeitos, porque a visão que impera é essa de que pode divorciar por qualquer motivo. Fala assim: mas Moisés disse que se a gente não gostar, a gente dá a carta de divórcio. Aí Jesus disse, preste atenção, Moisés falou isso por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, esse tratamento extremo que é o divórcio, essa quimioterapia que é o divórcio, essa amputação que é o divórcio, não deveria ser necessária.
ela só é necessária porque um outro problema, que não é o divórcio é o escape do problema. Um outro problema muito mais sério acontece com vocês, que é a dureza do coração. Se não fosse a dureza do coração, na maioria dos casos, não precisaria ter divórcio. Mas se não fosse a dureza do coração, não só o divórcio, que machuca muito, que destrói muita coisa, se não fosse a dureza do coração da gente, eu digo a você, 99,9% dos nossos problemas não aconteceriam. O nosso problema essencial está na dureza do nosso coração. E a vontade de Deus é através do Espírito Santo tirar da gente esse coração duro e colocar na gente um coração sensível. Isso muda tudo. E aí você não fica mais tão preocupado com pode e não pode, porque você tem agora um coração sensível. Sensível a Deus, sensível aos outros, sensível ao Espírito Santo. Paulo diz em Romanos 8 que quem é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. E onde vem essa direção? No seu? Mas só recebe essa direção quem tem um coração sensível, quem tem um coração humano, porque o coração de pedra não é humano, é um coração que foi desumanizado. Mas o coração sensível é o coração saudável, e é o que Deus quer nos dar, gente. Interessante que a gente problematiza muito o divórcio. De fato ele é preocupante, ele é triste, ele é ruim. Mas sabia que Deus se divorciou? Em Jeremias 3:8, Deus diz: eu dei a Israel, o reino do norte, uma carta de divórcio. Deus tinha duas esposas. Ele tinha uma só, mas elas se dividiram e virou duas. Ficou Israel no norte, Judá no sul. E ambas eram infiéis. Só que o norte era completamente duro. O norte teve 19 reis seguidos e todos, não teve um rei que amasse, que temesse o Senhor. No sul não. No sul ora tinha um rei que temia o Senhor, ora tinha um rei perverso. Quando o rei temia o Senhor, o povo vinha junto com o rei. Quando o rei era perverso, o povo vinha junto com o rei. E aí ficava nesse vai e volta. O Judá, o sul, nunca endureceu totalmente o coração. Por isso Deus foi perdoando e suportando eles. Até hoje eles permanecem. O que fica de Israel hoje é o sul, é a tribo de Judá e Benjamim. Mas o norte, como passou 220 anos ouvindo os maiores profetas de Israel, porque estavam no norte, Elias, Eliseu, os maiores estavam no norte, e eles não ouviam, eram insensíveis a Deus. Aí Deus disse: sabe de uma? Eu me divorciei de vocês. Tome carta de divórcio. Por quê? Por causa do seu coração duro. Vocês estão perdendo o melhor. E aí veio o reino assírio e destrói completamente o reino do norte. Nunca mais ele é reconstruído. Leva cativo e eles nunca mais são recuperados. Porque quem tem um coração duro, ouça isso, quem tem um coração duro, Salomão diz em Provérbios, que será destruído sem que haja conserto. Quem ainda tem coração sensível, acontece como Judá, sofre, mas é restaurado. E como Davi, coração sensível, errou, falhou, sofreu, mas ele disse ao Senhor: tu sabes que eu tenho um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Já Saul tinha coração duro, foi removido sem que houvesse conserto. Então, um dos grandes problemas da nossa vida é o endurecimento do nosso coração. Nós temos que ficar muito atentos a isso, para que isso não aconteça com a gente. Porque parece que, não, mas pastor, eu tenho um coração sensível, eu sou legal, eu sou gente boa, eu sou sensível a Deus, sou sensível às pessoas. Será? Tem duas marcas da insensibilidade do nosso coração. A primeira é essa, é a indiferença com o sofrimento do outro. Que não toca em você profundamente.
Às vezes você tenta até ajudar, porque alguma coisa diz a você que você deve ajudar. Que ajudar é bom, que quem ajuda o outro é recompensado. Então você fala, tenho que dar uma esmola, tenho que ajudar, tenho que orar para o fulano. Mas aquilo não vem de dentro de você. Não vem, como Paulo diz, das entranhas. Você não tem entranhas de misericórdia. Você não ama lá de dentro. Você não sente, você não chora com quem chora. Longe disso. Faz por fazer. Esse não conseguir sentir a dor do outro é uma característica de um coração que está endurecido. E uma outra característica é a maneira como você lida com Deus, com o mal, com o pecado, com o erro. Quando a gente tem um coração sensível, nós ficamos constantemente constrangidos a um arrependimento diário. Diariamente a gente se quebranta, a gente se arrepende, a gente se volta para Deus. Há uma dor na nossa consciência por errar, e a gente quer melhorar, a gente quer crescer, a gente deseja muito isso. Mas o coração insensível, ele normaliza aquela situação, já não sente mais nada, já não sente mais culpa alguma, já não sente mais dor alguma, não sente mais peso algum, e vai vivendo aquilo como se fosse algo natural. Mas não é, é porque o seu coração está duro. E gente, essa questão do coração duro é uma grande armadilha. Por quê? Porque além do seu coração duro ferir profundamente quem lhe cerca, porque gente, conviver com alguém de coração duro é terrível. Você está ali padecendo e a pessoa está aqui, ó, indiferente. Para ela a sua dor não quer dizer nada. Você chora, ela fala, pare de chorar. Bobagem, nada. Mimimi. Inclusive essa expressão mimimi é um indicativozinho de coração duro. Hoje em dia as pessoas duras gostam de falar isso, tudo é mimimi. Não é mimimi não, você não está na pele do outro para saber qual é a dor dele. Então, é horrível lidar com alguém de coração duro. Só que a pessoa de coração duro, ela não percebe que ao mesmo tempo que ela está ferindo, ela está deixando o outro sofrer, ela também está se destruindo. Preste atenção. Por quê? Porque o coração duro, ele é insensível não só à dor do outro. Esse aqui é o grande problema. O coração duro é insensível à sua própria dor. Paulo diz que quem tem coração duro, em 1 Timóteo 4:2, tem a mente cauterizada. E o que é cauterização? É um processo de insensibilização. Quem tem um coração duro sofre de uma doença emocional que no corpo se chama analgesia congênita, onde a pessoa não sente dor. E não sentir dor, a princípio parece legal, mas na prática é terrível, porque a pessoa está cozinhando, começa a queimar a mão, ela não sente. Quando ela percebe, já carbonizou os dedos. Isso acontece muito com quem tem essa doença, uma doença neurológica. A pessoa está andando na praia, pisa num caco de vidro, não sente. Quando vai perceber, tem um buraco no pé. Então essas pessoas costumam amputar os membros, costumam ter feridas graves no corpo. Por quê? Porque saem se cortando, se machucando, se queimando, e como não sentem dor, acham que nada está acontecendo. A mesma coisa acontece com quem tem coração duro. O seu coração duro está lhe destruindo, porque pedaços do seu coração estão sendo arrancados, mas ele não percebe, ele está morrendo sem sentir dor. E aí, qual é o grande engano? É que o nosso tempo chama isso de força. O nosso tempo diz que sentir culpa, sentir pesar, consciência pesada é fraqueza. Os filósofos do nosso tempo dizem que a igreja nos enfraquece, que o evangelho nos enfraquece, porque eles não dão uma noção de consciência, de culpa, de pecado. Isso é fraqueza. O forte não se arrepende de nada. O forte não sente dor. O forte vive as coisas mais difíceis da vida de cabeça erguida. Mas na verdade, ele não sabe que esse endurecimento do coração está fazendo ele cavar uma ferida profunda nele mesmo.
Quem é o grande símbolo de coração duro na Bíblia? Quem lembra? Pode falar, quem lembra? O grande símbolo de coração duro na Bíblia, quem é? Faraó. Eu contei ontem, estudando essa palavra, que só do capítulo 7 ao 10 de Êxodo, que é o capítulo das pragas, a primeira praga é no 7, a última praga já está ali no 13, mas só do 7 ao 12, do 7 ao 12, que estão ali as 10 pragas, 10 vezes é mencionado o coração duro de Faraó. Basicamente acontecia o seguinte, gente: vinha uma coisa que estava destruindo ele, destruindo o Egito, e ele não sinto nada. Dizia assim: Deus castigou o Egito com tal praga. Aí o texto fala: mas Faraó estava com o coração endurecido e não deixou o povo ir. Chega uma hora que os conselheiros dele falam a ele, em Êxodo 10:7, o seguinte: Faraó, acorda, você não está vendo que manter esse povo aqui está nos destruindo? E ele não vê, porque uma das marcas do coração duro também é uma cegueira, é uma incapacidade de discernir o que está lhe destruindo. Ele não consegue. Manter Israel ali está destruindo o Egito. Se Faraó libera Israel logo na primeira praga, meu irmão, ele economizava muita dor, muito sofrimento, mas ele não discerne, porque o coração duro não discerne, e também não sente dor. O povo da Faraó, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, libera esses hebreus. Ele diz: não estou sentindo nada. Tá ruim para vocês? Para mim não está não. Porque o coração duro é insensível à dor do próprio povo, é insensível à dor dos hebreus, e é insensível, o pior de tudo, à própria dor. Então ele está sendo destruído e nem sente. Quando chega a 10ª praga, quando morre o seu filho primogênito, parece que por um momento o seu coração volta a ter sensibilidade. Parece que houve um cavar um pouco mais fundo naquele coração de pedra, e tinha um pontinho ainda de carne. Aí ele sente, ele chora, ele se amargura, ele libera Israel. Mas quando ele olha para o Egito, olha para a sua casa, o buraco já era gigante. Meu irmão, ouça o que o Espírito Santo fala com você. Não pense que você está imune ao endurecimento do seu coração, não. E não pense que esse endurecimento do seu coração não vai te trazer um prejuízo terrível. Talvez quando você acordar, o buraco vai ser muito grande. Mas não sinto nada, pastor, estou pecando, estou fazendo mal, estou trapaceando, estou mentindo, estou enganando, estou traindo, estou massa, não estou sentindo nada. É o natural do coração duro. Mas quando você acordar, vai ter uma cratera na sua alma, vai ter uma devastação na sua vida. Quando você acordar, pode ser tarde demais. Quando o Faraó acordou era tarde demais, ele voltou a endurecer o coração, e aí piorou ainda mais, que ele foi perseguir Israel, e aí ele mesmo morreu no Mar Vermelho. Então coração duro, além de fazer mal ao outro, faz mal a você mesmo, porque você não está sentindo a tragédia que está acontecendo dentro de você. Então, irmão, nós precisamos desse coração de carne. Quem quer ter coração de sensível de dor? Eu quero. Eu não dizer que eu tenho plenamente, não, eu quero. Você quer ver uma coisa que acontece muito com todos nós? Você já percebeu que muitas vezes nós parecemos mais sensíveis às pessoas de longe do que as de perto? Acontece essas vezes. Parece que você é muito sensível a pessoa que sofre na televisão. Você chora com a novela, você chora com o filme. É um ator ali, gente, é uma ficção, mas toca o seu coração. Mas tem alguém na sua casa sofrendo uma coisa muito pior do que aquele do filme, você não sente nada. Sua mãe, você não sente nada por ela. Seu pai, seu filho sofre e você não sente nada. Por quê? Porque as relações, quanto mais próximas, mais desgastes e conflitos acontecem. E no desgaste, no conflito, há um calejamento superficial do coração. Então o coração, ainda que superficialmente, fica um tanto quanto insensível. É o caso de José, por exemplo. José, quem ele mais amava? A família dele. Mas como a família dele machucou ele, os irmãos machucaram ele, o que é que ele disse? Em Gênesis 41. Deus me fez esquecer toda a casa do meu pai. Por isso eu boto o nome do filho Manassés. Deus me fez esquecer. Ó casca no coração.
está aqui José cuidando do Egito, mas nem quer saber se o pai tem comida, se a família tem. Ele está insensível à família, está duro com a família, mas cuidando dos outros. Por quê? Porque tem mágoas ali que não foram resolvidas. Mas um dia, graças ao bom Deus, Gênesis 45, ele encontra os irmãos. Primeiro ele resiste um pouco, tem uma casca aqui, ele quer dar uma de durão, ele é meio insensível, né? Isso acontece com a gente. Acontece comigo, às vezes a gente sabe nem explicar. Às vezes eu estou na rua, estou na igreja. Eu sou, graças a Deus, tenho sido, eu acho, muito sensível à dor alheia. Eu sinto, poxa, me preocupo, eu quero ajudar, estou naquela coisa toda. Aí chego em casa, dá um negócio assim, sabe nem explicar, vem no seu subconsciente, dá uma coisa assim. Esse feijão hoje está meio sem graça, né? Eu nunca falaria isso na rua. Eu nunca criticaria a comida de ninguém, mas lá em casa dá uma insensibilizada, sabe? Dá uma coisa assim, por quê? Porque tem processos que precisam ser resolvidos. E se você deixar essa casca ir crescendo, 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 ela vai se aprofundando. E chega uma hora que quando você vai ver, seu coração está uma pedra para quem você mais ama. Que Deus nos dê coração de carne de novo, em nome de Jesus. Graças a Deus que José teve encontro com os irmãos, venceu as barreiras da crosta, da casca que estava no coração dele. E observe se ele amava ou não amava. O texto fala que ele chorava tão alto. Ele morava num casarão, numa mansão da época, um palácio da época. Mas ele chorava tão alto que as outras casas, a rua, ouvia o berro de José. Porque rompeu a casca e o coração voltou a pulsar, né? Cheio de vida. E que assim aconteça em nossas casas, em nossas famílias, em nossos casamentos. Que a gente chega em casa, ó, coração sensível. A gente seja sensível à dor de quem está mais perto da gente. Mas aí tem um problema. Se você for um pouco mais calvinista, assim como eu, você já pensou, mas peraí, pastor, você não está falando uma coisa muito importante. Quem endureceu o coração de Faraó? É dito isso várias vezes em Êxodo. Deus endureceu o coração de Faraó. Isso é verdade. E aqui a gente entra numa questão delicada, complexa, às vezes até meio paradoxal, que é o dilema entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E longe de mim tentar resolver isso aqui agora, a gente não acabava hoje. Entretanto, eu quero sugerir uma explicação para como Deus endurece o nosso coração. Porque Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 13. Lembra que a primeira parábola de Jesus, a mais importante, porque é a base, mas a basilar para tudo, que é a do semeador. A primeira terra é uma terra dura, é um coração duro, que não entende, não recebe as coisas de Deus, porque é duro. E quando ele termina a parábola, os discípulos procuram ele e falam: Jesus, por que o Senhor fica falando por parábolas? Vamos falar logo a lição logo, porque fica contando uma metáfora. Ele falou assim, ó, porque para vocês eu vou explicar, para eles não. Aí ele cita Isaías capítulo 6 e fala assim, porque esse povo é um povo de coração duro, é um povo que lá dentro deles, eles escolheram fazer a vontade deles e não a de Deus. Então eu não vou explicar, porque se eu explicar para eles, eles vão se converter. E se eles se converter, eu vou ter que curar, porque o meu coração é mole. Se eles vierem me pedir perdão, eu vou perdoar. Se eles vierem para mim, eu vou abençoar. Olha que Deus maravilhoso. Não foi esse o problema de Jonas com Deus? Jonas não queria ir pregar, Deus aperta Jonas, barriga do peixe, Jonas vai pregar, puxa, Jonas prega, Deus perdoa Nínive. Aí Jonas diz no capítulo 4, eu sabia, por isso que eu não queria ir, eu sabia que o Senhor é um Deus cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, que fala que vai castigar e volta atrás. Porque o Senhor não aguenta um coração quebrantado e contrito, um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás. Então voltando, o Senhor está falando, olha, eu não vou explicar para eles, porque se eu explicar eles vão se converter, eles vão vir chorando, e eu vou ter que perdoar. E eu não quero agir no coração duro deles. Ou seja, o que ele está fazendo? O que é endurecer o coração? É entregar o coração à sua própria vontade. Deus endureceu o seu coração, é Deus não tentar mais te convencer. Eu dizer, é assim que você quer? Seja feita
a sua vontade. A bênção da vida é quando nós conseguimos dizer a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. A desgraça da vida é quando Deus diz para a gente: seja feita a sua vontade. Romanos capítulo 1 diz isso, diz que Deus entregou aqueles que estão sofrendo na carne, no corpo, na vida, as consequências das suas paixões, Ele os entregou às suas próprias mãos. Vocês querem tanto? Então tá bom, eu não vou mais convencer você, eu não vou mais falar com você. Você quer tanto? Então viva, seja feita a sua vontade. É assim que Deus endurece o nosso coração. Então, qual é a solução para a gente? Como é que a gente pode voltar a viver a bênção de Deus de um coração sensível? A primeira coisa, obviamente, é ter uma postura de humilhação profunda diante de Deus. Lá em Daniel 5:20, Daniel diz que Nabucodonosor teve um coração duro por causa do seu orgulho. O que endurece o nosso coração, como o que gera qualquer pecado em nossa vida, é o orgulho, a presunção. Como falamos na semana passada, a gente tem que entender que nós somos sustentados não pelo mérito. A gente pensar que nós temos mérito como eu disse na semana passada, uma desgraça. E está crescendo cada vez mais. Os coaches falam isso. A pessoa diz: você merece. Deixa eu falar agora, toda vez que alguém lhe falar você merece, diga para ele assim: para trás de mim, Satanás. Porque é o diabo falando na boca dele. É como Pedro fez com Jesus. E olha que ele merecia. Ó Senhor, você não merece cruz, não cumpre o teu propósito. Faz a vontade de Deus. Não. Ele disse: que é para trás de mim, Satanás. Porque você vive na dimensão humana, mas não entende a vontade de Deus. É claro que para ele é sofrida a cruz. E ele vai no Getsemane e fala: Pai, se der, tipo assim, se tiver um lugar na tua vontade para eu não viver isso, é legal, mas seja feita a tua, porque eu sei que a tua é melhor do que a minha. Os teus pensamentos são mais altos que os pensamentos humanos, e eu confio no Senhor. A minha vontade eu penso que é boa, tem caminho para o homem que parece ser bom, mas o seu fim é morte. Mas a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Transforma a minha mente, Senhor, purifica o meu coração para que eu possa experimentar a tua vontade. Então, quando a gente pensa que merece, a gente se lasca. Porque você começa a ficar orgulhosão. Não mereço. Não, a primeira coisa é entender que você é sustentado pela graça de Deus. Se humilhe. Pastor, estou desejando muito, estou querendo muito, está pulsando em mim. Mas diga: Senhor, eu sei que o meu desejo nem sempre é talvez, como a gente pregou sobre José aqui, quem sabe às vezes o seu desejo casa com a vontade de Deus. Isso acontece, mas muitas vezes não casa. O que você vai fazer? Tudo apresentar ao Senhor. Provérbios 16:3: consagre os teus projetos ao Senhor. O coração do homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta certa. Consagre os teus caminhos ao Senhor. Mas eu quero muito, mas eu vou confiar na vontade dele. Eu quero ser guiado. Quero ser como Abraão: me guia, me leva. Eu confio. Irmão, quem quer viver assim? Que Deus te dê um coração sensível. Pare de determinar: minha vida tem que ser, eu quero. Isso é uma furada. Não, pastor, muita gente que faz isso chega, alcança, não sei o que, meu amigo. Mas ele chega na lua talvez, mas ele não chega no sol que Deus tinha para ele. Você entende? O que Deus tem para a gente, Isaías 55:9-10: os meus pensamentos são muito maiores do que os seus pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Eu pensei os planos que eu tenho para vocês, Jeremias 29. Eu sei. E é por isso que Davi, que é o símbolo da Bíblia do coração sensível, não é o símbolo do cara mais santo, não. Tem caras muito mais santos que Davi. Daniel, Samuel, muitos mais santos do que Davi. Davi talvez seja um dos piores do Antigo Testamento, de santidade mesmo, mas os mais sensíveis. O que é que ele diz no Salmo 139? Senhor, eu não quero, ver se há em mim algum caminho mau e guia-me, me leva para onde o Senhor quiser. O Senhor é o meu pastor, o Senhor me leva. Como é que é assim? Qual é o roteiro hoje?
o roteiro hoje da vida é vale da sombra da morte. Vamos lá, o importante é que o Senhor está comigo. E aí eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então a gente tem que se humilhar, é a primeira coisa. Segunda coisa, já estou encerrando. Segunda coisa, obviamente, que você tem que tratar no seu coração, são as raízes amargas da sua alma, as cascas que estão bloqueando as suas emoções. Você precisa urgentemente lidar com perdão profundo, sabe? Porque você vai abraçar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu amigo, e você dá aquela travada, porque lá no fundo, ainda que você não pense, no seu subconsciente, tem algo assim, não merece, me machucou há 10 anos atrás. Tá bom, como é que eu tiro essa casca? Senhor, não importa o que ele fez, eu libero ele. Como Deus faz com a gente. Por que Deus não... Imagina aí, todo o nosso pé, a gente peca, a gente vai orar, eu falo assim, esse aí, não vou ouvir. Não, Deus não faz isso. Deus até faz isso com quem tem coração duro, hipócrita, quem levanta as mãos sem coração. Aí Deus faz isso. Mas para quem vai com o coração quebrantado, Davi diz, jamais desprezarás, o Senhor não desprezarás. Então você tem que entender o que me bloqueia. Eu não sei o que me bloqueia, eu não sei, mas como eu não posso mais sofrer esse coração duro, porque além de fazer mal para ele, faz mal para mim também, eu preciso perdoá-lo. Eu vou abrir mão. Eu preciso que o meu coração vibre, bata de novo em amor, em graça, em misericórdia para com essa pessoa que no fundo eu amo, mas na superfície o amor não consegue vazar para ele porque tem uma casca que segura. Terceiro e último lugar, e talvez o mais importante, nós precisamos profundamente aprender com o Espírito Santo o mistério da identificação com o outro. Observe, Jesus em Mateus 7,12 resumiu toda a lei e os profetas assim. Ele disse: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é a lei e os profetas. Aí pode parecer simples, né? É simples isso, é só tipo assim, fazer para o outro o que eu quero que faça por mim. Mas peraí, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Digamos, eu sou pastor. Então eu espero como pastor algumas coisas. Mateus não é pastor. Mateus não espera estas coisas. Então eu vou fazer por Mateus aquilo que eu espero que façam por mim como pastor? Eu sou marido de Tainã, pai de Maria Esther e de Judá. Mateus não é. Então eu vou fazer por Mateus o que eu espero que seja feito por mim na minha vida? Se for assim, eu vou dar a Mateus o que ele não precisa. E ainda vou dar isso a ele e dizer, poxa, cara ingrato, estou dando o melhor para ele, mas não é o que ele precisa. A única forma verdadeira de eu dar a ele o que ele realmente precisa, de eu tratá-lo como ele, e de amá-lo como a mim mesmo, é eu me transportando, é o meu coração se transportar para a vida dele. Se eu for Mateus, se eu fosse Mateus, como eu queria ser tratado. Aí muda tudo. Não é dar para ele o que eu quero receber sendo eu. É dar para ele o que ele precisa receber sendo ele, com a história dele, com as dificuldades dele, com a vida dele, com os desafios dele. Não, aí eu falo assim, mas poxa, se fosse eu faço assim. Quando a gente fala mal de alguém, não é assim? Rafael fez assim, se fosse eu não faria. Lógico, porque você não é você não é ele. Agora você, com a história dele, com a vida dele, com a carga dele, você faria o quê? Você entende? Então eu preciso ter essa capacidade profunda de tentar entrar e me colocar ali, na mente do outro. Isso vem do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Jesus é inigualável.
Em Hebreus 2, 17, 18 diz que ele se fez como os homens para que pudesse se identificar perfeitamente com os homens. Em Hebreus 4,15 diz que ele sofreu todos os tipos de tentações, de provocações, de aflições, para que fosse um sacerdote perfeito, capaz de se compadecer de todos nós perfeitamente. Olha que maravilha! Ele só não pecou, ele não tem experiência do pecado, mas todo tipo de tentação, provocação, sofrimento, angústia, fora a consequência do pecado, ele sofre, ele sofreu. Então ele sabe na pele o que é ser você, o que é ser eu. Por isso é perfeitamente capaz de agir em nosso favor. Porque Jesus não vem me socorrer como quem diz: Diogo, olha, eu não faria isso no seu lugar. Mas ele vem dizer: eu sendo Diogo, como é que ele sente? Como é que ele percebe? Como é o mundo dele? Como é a mente dele? Como é o coração? Ele se identifica e vem nos socorrer. E vem me ensinar o melhor que eu posso fazer sendo eu, a partir do ponto que eu estou. O que eu posso receber, o que eu posso, pode ser cobrado de mim a partir do ponto que eu estou. Isso muda tudo. Isso é a profunda sensibilidade do coração. Por isso que muitas vezes, e aqui já vou encerrar, você percebe que as pessoas sensibilizam com outras a partir das dores que elas tiveram. Por exemplo, quem mais ajuda o hospital com câncer? É quem teve câncer. Só o hospital de câncer é quem teve câncer. Ou quem teve um parente com câncer, perdeu alguém para o câncer. Quem mais se identifica com os viciados em drogas? Um ex-viciado, que sabe o drama de ser. Porque quem não sabe o drama é esse vagabundo, quer nada com a vida. Mas o cara que foi viciado, ele tem muito mais compaixão. Eu lembro do nosso amado, saudoso irmão Lázaro, que o coração ardia pelos viciados em drogas, de amor, de compaixão. Por quê? Porque como ele cantava, né? A fumaça do demônio alucinou-me, e a coisa branca, a cocaína, me levou até a miséria. Foi a primeira música de Lázaro, que coisa linda. A primeira canção dele. Manteve centro de recuperação por muitos anos, fazia cruzadas evangelísticas para viciados e levantava fundos para os viciados. Dedicou boa parte da vida dele a essa causa. Essa era uma grande bandeira dele. Por quê? Porque ele sentiu a dor. Quem é que mais se compadece da pessoa que o casamento acabou? Quem também já passou por isso. Quem nunca passou, é brincadeira. Mas quem já passou sabe a dor que é, se compadece mais. Então a gente vai se compadecendo das pessoas à medida da capacidade que nós temos de identificação com elas. Só que aí é um problema, a gente não tem como fazer como Jesus, a gente não tem como passar por todos os problemas para poder se compadecer de todo mundo. E lógico que isso também revela por isso que muitas vezes o seu problema revela um chamado, um ministério. O problema que você venceu revela às vezes um chamado que você tem, porque você tem uma sensibilidade especial para aquele problema. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, que com as consolações que nós fomos consolados, nós consolaremos a outros. Entretanto, nós não somos chamados para ser sensíveis a uns e coração duro para outros. Nós precisamos ter a capacidade de ser sensíveis a todos. Como se a gente não tem experiência? Eu não sei o que é ser uma prostituta, eu não sei o que é ser um mendigo, eu não sei o que é ser um viciado. Eu, Diogo, não sei essas coisas. Eu sei outra, mas essas eu não sei. Como é que eu vou amá-los se eu não sei o que é ser eles? Aí vem a palavra: eu colocarei um coração sensível em vocês, pela presença do meu Espírito. Presta atenção. O Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que tem no seu coração toda a compaixão, todo o sentimento do mundo, ele começa a gerar dentro de mim um sentimento que eu nunca de repente eu nunca vivi isso, mas eu estou sensibilizado por essa causa, por essa pessoa, eu estou sentindo a dor. Às vezes a gente está aconselhando alguém, e de repente, num momento espiritual de conexão, e essa é a melhor parte do aconselhamento, é aí que ele flui mesmo, parece que eu estou ali dentro da pessoa. Aí eu controlo a lágrima, vem aquela emoção, vem a tristeza, vem o sufocamento. Meu Deus, inclusive é até um pouco desgastante isso. Um pouco, né? Bastante. Quando você faz 2 aconselhamentos desse nível, que você consegue ir lá dentro por dia, você está depois exaurido emocionalmente. Aí depois fala: não, pastor não trabalha não. Não, a gente não trabalha não.
A gente só sente a dor do demônio dentro do outro, mas não trabalha não. A gente sente só a pressão do demônio na pessoa, mas a gente não trabalha não, né? Aí você está ali, você se identifica, é meio das crianças, deixa. E aí a gente se identifica profundamente, mas porque como eu consegui? Como eu consigo sentir a dor de uma mulher, sentir a dor como, se eu não sei o que está dentro dela? Mas o Espírito Santo que sabe, que sonda todas as coisas, que sonda os corações, Ele derrama no meu coração aquele sentimento. E ei, esse é o nosso alvo. É ter um coração tão sensível que consegue discernir tudo com amor, com misericórdia. Isso não é abrir mão da justiça, não é abrir mão do que é correto, pelo contrário, com um coração sensível é aí que nós podemos aplicar a genuína justiça, porque a justiça aplicada pelo coração duro não é justiça, é injustiça. Porque só com sensibilidade, com humanidade, porque o coração de pedra não é humano, é que se aplica justiça de verdade. Ninguém consegue julgar de verdade sem se colocar no coração do outro. Por isso que os crimes mais hediondos têm o que no direito? Tribunal do júri. Por quê? Porque não é só um cara com um coração talvez duro, já acostumado ali com um monte de caso que vai decidir. São pessoas comuns da população que vão olhar para aquela situação e vão expressar seu sentimento, sua opinião, vão tentar se colocar no lugar do réu e da vítima. Então o lugar ideal para que eu e você possamos usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o lugar onde o nosso coração se identifica com cada um. E por exemplo, pastor, por que você defende todo mundo? Aí ficou pensando que eu sou permissivo, ficou pensando que eu quero passar a mão na cabeça. Não é que eu defendo todo mundo, eu quero que todo mundo faça o melhor, faça o que é certo. Mas muitas vezes, quando a gente fala mal de alguém, eu digo, peraí, você já pensou por esse lado? Você já se colocou dentro da situação dele? Você já pensou sendo ele, tendo esse pai, essa mãe, essa vida, essa criação, esse relacionamento, essas condições? Você já se viu ali? Então é nesse lugar que nós podemos discernir a vontade de Deus. Um pai que cria bem seus filhos não é o pai que avalia o filho segundo o que ele é, mas ele consegue entender o que passa no coraçãozinho lá do filho. Quando eu entendo o que está passando nele, aí eu sou capaz de criá-lo, de amá-lo. Então o coração sensível será fonte de bênção para você e para quem te cerca. Por isso te convido hoje a ficar em pé e orar comigo e pedir: Senhor, me dá um coração sensível. Senhor, tira de mim esse coração de pedra. E não se iluda, meu irmão, não se engane. Ao mesmo tempo que pelo coração de pedra você mata, você morre também. Quando Saulo de Tarso tinha um coração de pedra ainda, ele consentia na morte de Estevão. Vocês lembram disso? Ele segurava a roupa daqueles que com o coração duro apedrejavam Estevão. Estevão, por sua vez, com o coração mole. Olha o que é o extremo de um coração sensível. O cara estava sendo apedrejado, e tal qual Jesus intercede por quem zomba dele na cruz, Estevão acho que vai num nível ainda maior, porque pedrada ainda é mais duro do que alguém zombando de você na cruz. Estevão intercede por quem o apedreja. Por quê? Ele consegue se colocar no lugar do ignorante apedrejador. Meu amigo, longe de mim me gabar que estou nesse nível, não estou longe disso. Mas eu lembro uma vez que eu tomei um soco na porta da igreja. E pior que eu sabia que o cara podia me agredir, mas mesmo assim eu quis dar uma oportunidade. Eu falei, não, vai que ele está melhor. Porque a gente tentava agredir outras pessoas, outros pastores. Aí ele foi lá na igreja, quero falar com o pastor. Eu falei, não, eu vou. Vai que ele mudou. Pastor, coração sensível é ser besta, né? Não, tem que ser prudente. Eu podia ter ficado um pouquinho mais longe. Eu fiquei perto demais, né? Fiquei um pouco, mas fiquei perto. E eu lembro que logo depois disso, Celcinho tinha acabado de chegar na igreja, né? E colou muito em mim. Sabe que Celcinho é grande, né? Aí um dia eu contei pra ele, disse, quem foi, irmão? Eu disse, não tá aqui não, irmão, relaxa.
eu vou pegar agora. Eu disse, não, irmão, graças a Deus. No dia que o cara me bateu, os irmãos da igreja correram, foram na igreja na Barra ainda, pegaram ele, levou na delegacia, que é na rua da igreja, né? Aí levou ele pro outro lado. Primeiro irmão segurou. Meu irmão falou assim, pastor, quer descontar? Eu disse, não, irmão. Leva para a delegacia. Eu com o olho desse tamanho. A gente vai para a delegacia. Aí eu tava chateado. Eu, tipo, por que esse cara fez isso? Eu tava chateado, mas eu não queria matar chateado. Aí a delegada olhou em mim e falou assim, e aí? O que você quer que eu faça com ele? Aí eu olhei para a cara do cara, o cara assim, ó. Loucão. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse loucão? Eu estou bem, eu durmo bem, eu vivo bem, tem gente que me ama, eu tenho uma vida cheia da graça de Deus. Olha a perturbação desse cara, olha a vida dele. Aí eu comecei a me transportar para dentro da alma dele e disse, libera ele, doutora, libera ele. A doutora falou, ó, você deu sorte de bater num pastor, viu? A delegada. Aí daqui a pouco ele, aí assim, sabe o que é o bom? O que é que Paulo fala? Não pague o mal com o mal, vença o mal com o... Deus vai te dar uma chance de você apagar o mal com o bem. Aí a doutora liberou ele olhou para o delegado e falou assim, ô, tô sem dinheiro para voltar para casa. A delegada, não, se vire. Vai andando, você veio para cá para bater nos outros, agora quer, vai embora. Fui na Barra, eu morava na Pituba. Eu abri minha carteira e disse, toma, filho. Olhou para mim assim, assustado, e foi embora. E nunca mais apareceu para me incomodar. Nós só conseguiríamos viver a boa vontade de Deus quando a gente conseguisse se colocar no lugar do outro, sentir a dor dele. Não julgue a partir do lugar que você está, porque o seu juízo será equivocado. Ore agora comigo, para que o Senhor te dê um coração sensível. Esse coração sensível é o que te permitirá discernir a vontade de Deus. E vai ser tão gostosa, ela vai resolver tanta coisa na sua vida, tanto problema. De repente você vai estar lá, aí vem aquele sentimento, vem aquela direção, assim, clareia, somente clareia. Meu Deus, como eu nunca senti isso? Porque você não era capaz, mas o Espírito Santo está te dando a sensibilidade. Mas se você tiver um coração duro, meu amigo, é só bater cabeça na parede, é só machucar e ser machucado, é só ferir e ser ferido, uma analgesia sentimental profunda. Vamos cantar um pedacinho da canção. Eu quero que você feche o seu olho agora, se concentre com o Senhor, esqueça qualquer pessoa agora, a não ser aquele que você tem mágoa dele. Pense nele, ele sim, quero te liberar perdão para ele agora. Fale, Senhor, me dá um coração sensível, eu quero discernir, eu quero sentir, Senhor.